Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. Aí então, os jogadores relacionados para a partida contra o ABC, os cascudos. O Bruno Viana, zagueiro Léo Pereira, o Rodinei, o lateral, o volante Thiago Maia, os atacantes Michael, Pedro e Vitinho. Eles estão relacionados para essa partida contra o ABC. E o André Luiz, o Ítalo, o João Fernando e o Luan, eles também vão jogar contra o ABC, mas eles ainda não jogaram no time principal. Então tem um Renato Gaúcho buscando essa semana, é sempre importante essa semana de treinamento. Agora, Zupac, dá pra gente imaginar um Flamengo ainda mais forte com essa semana livre apenas para treinar e pelo jeito ele vai focar com os seus jogadores principais, né? É algo que o Renato não teve ainda, né? Porque o Renato já chegou com mata-mata de Libertadores, na sequência mata-mata, jogo da volta da Libertadores, com mata-mata de Copa do Brasil. Entre esses jogos eliminatórios, os jogos do Campeonato Brasileiro, que são jogos importantes, o Flamengo busca uma recuperação. Então ele aproveita que tem um confronto decidido, né? Com todo o respeito que o ABC merece, mas tem um confronto decidido na Copa do Brasil, para poder trabalhar com mais calma pela primeira vez na semana os seus jogadores, né? O que não quer dizer que no próximo jogo do Campeonato Brasileiro o Flamengo já será outro, com conceitos implementados, assimilados e o trabalho do Renato começando de outra maneira. Não, mas é importante para recuperar os jogadores, para colocá-los em melhor condição e para o Renato ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar os pequenos detalhes que ele entende ser necessário para o time principal do Flamengo. E ótimo também para o time reserva, não só para esses que já vêm jogando, Vitinho, Michael, Léo Pereira, conseguirem jogar um pouco mais e mostrarem para a comissão técnica, mas para os meninos, né? A gente vê alguns dos meninos do Flamengo aproveitaram muito bem o Campeonato Carioca, o Rodrigo Muniz, o Mateuzinho, o próprio João Gomes, e esse tipo de jogo com o técnico recém-chegado também é um cartaz interessante, é Copa do Brasil, sabe? É um jogo legal de jogar, então é bom para todo mundo. Ô Hoffman, cadê aquele Renato histriônico dando entrevistas com frases importantes, a manchete do jornal? Ele é inteligente, né? Ele sabe que o foco dele agora tá muito mais no bom desempenho, no 100%, time que vem goleando. Então o Renato falou, entre outras coisas, que vai usar bem essa semana para desenvolver umas coisinhas no time, e no caso no time titular. Tô esperando uma semana produtiva do Flamengo, Hoffman. Expectativa, né? É o que todo técnico gosta, de tempo para trabalhar, para desenvolver as suas ideias. E o Renato até falou isso, né? Tem que colocar algumas ideias. É natural, ele pegou um trabalho bem feito do Rogério Ceni, ele pega uma base, ele não chega em um time completamente desmontado, sem perspectiva, pelo contrário, pega uma boa base e faz dessa boa base um time melhor em pouco tempo, com confiança acima de tudo, passando muita confiança para os jogadores. E quando o momento é bom, quando você vem em uma sequência de vitórias, as coletivas ficam mais tranquilas também, isso é natural. E essa estratégia, bom, no caso específico desse jogo, 6-0 na ida, esquece, o Flamengo está classificado, seria um desastre absurdo mesmo com o time reserva ser eliminado agora pelo Ceará. Mas o Renato cansou de poupar time também no Grêmio, ele sabe da necessidade de poupar seus jogadores durante toda a temporada. E mesmo mandando reservas e garotos, o time é forte. A gente está falando de Léo Pereira, de Vitinho, de Pedro no ataque. Pedro é jogador de seleção brasileira. O Pedro, pro Tite, tá na briga pela seleção principal. É que o Pedro não consegue sequência no Flamengo. E o Gabigol tá agora na seleção, mas a gente tá falando de um jogador de potencial para a seleção brasileira que vai jogar nesse time reserva do Flamengo. Então, mesmo com essa escalação, o time é forte o suficiente para fazer um bom jogo. O reserva que é titular em muito lugar, né? Ô Zupac, mas o que o Renato ainda pode melhorar nesse time do Flamengo? Onde é que você olha e fala, olha, é sempre um detalhe, né? Já que vem apresentando tão bons resultados, mas sempre tem algum lugar que dá para melhorar. Onde?
Acho que o Renato tem que preparar esse time do Flamengo para o tipo de circunstância que não aconteceu de maneira abundante ainda na sua gestão. Aconteceu um pouco no jogo contra o São Paulo e um pouquinho no jogo contra o Defensa e Justiça, que é o momento em que o Flamengo é pressionado. Isso é menos comum, vai ser menos comum, porque é um time que se impõe, que está se impondo o tempo inteiro, então a tendência é que em boa parte do jogo o Flamengo domine e tente pressionar o adversário. E o adversário, quando recupera a bola, vai tentar um contra-ataque contra o Flamengo. Isso tem que ser muito bem trabalhado também, essa transição defensiva, que foi o problema que o Flamengo teve, especialmente com o Domi no comando, né? O Flamengo atacava até que bem, mas a volta não era tão bem conduzida assim. E esses momentos onde o Flamengo é minimamente pressionado. Isso aconteceu contra o São Paulo, especialmente no primeiro tempo do jogo do Maracanã, né? Onde o São Paulo foi melhor do que o Flamengo naquela primeira etapa, e teve momentos em que conseguiu se impor diante, pressionou, saída de bola do Flamengo, roubou algumas bolas e a partir dali criou algumas chances. O Vitor Bueno teve 2, não conseguiu aproveitar. Então acho que esses movimentos mais de transição defensiva são detalhes que o Renato e a sua comissão técnica têm que trabalhar com um pouco mais de afinco nesse momento do Flamengo, porque ofensivamente a evolução e o encontro desses jogadores e a movimentação entre eles tem sido bastante interessante. Então acho que o olhar é mais do meio para trás. E o Corinthians, hein? Corinthians apresentou um jogador. Promessa é dívida e Renato cumpriu. Time e técnico reservas contra o ABC de Natal, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Enquanto o comandante principal fica no Rio com os titulares, quem assume a equipe B é o auxiliar Marcelo Salles, o Fera. Velho conhecido dos rubro-negros, esteve na campanha do título brasileiro de 2009 e comandou o time na transição entre Abel Braga e Jorge Jesus em 2019, com grande atuação diante do Fortaleza. Na bagagem, o Flamengo levou para Natal um misto de jogadores do elenco principal, como Léo Pereira, Thiago Maia, Vitinho, Michael e Pedro, com jovens como o lateral Ramon e o zagueiro Noga. Renato Gaúcho participou da preparação da equipe no CT e mesmo de longe vai ficar atento ao telefone. Pode interferir durante a partida. Mas deseja mesmo garantir a classificação e dar ritmo de jogo ao restante do elenco. Até porque é importante para os jogadores também jogarem. Está tendo um desgaste muito grande da equipe que vem jogando, por isso que tem poupado um outro jogador de vez em quando. São 3 competições difíceis, fora as viagens. Mas eu vou assistir o jogo daqui do Rio e qualquer coisa também, botar no telefone, vou interferir daqui para poder ajudar quem está lá, para que a gente possa passar de fase. As seguidas goleadas no início arrasador do técnico, incluída aí a de 6-0 sobre o ABC no Rio, exigiram muito do time principal. A semana de descanso e treino é encarada como essencial para a sequência na temporada. O time B é considerado suficiente para dar conta do recado. Entre Rio e Natal, o Flamengo divide forças para seguir um patamar acima dos rivais na temporada. Brasileiro, se eu não estou enganado, não, é isso mesmo, 2006, 2007, 2008. Para tentar o tricampeonato, o Flamengo pode ter um reforço aí que seria bombástico, né? Seria um grande reforço, o chileno Arturo Vidal. A informação que vem de Portugal, do jornalista Pedro Almeida, não é o nosso Pedro Ivo Almeida aqui dos canais ESPN, é o Pedro Almeida, jornalista português, né? A informação que ele traz é que já há conversações, viu, o Antero e Elton Serra, já começaram negociações ou conversas de dirigentes do Flamengo com dirigentes da Inter de Milão, mostrando interesse no Arturo Vidal, Elton, que já mostrou algumas vezes em redes sociais, enfim, que tem vontade de jogar no rubro-negro carioca, Elton. Já mostrou isso realmente, né, em redes sociais. É um jogador que já cumpriu talvez aí um papel muito importante na Europa, né? Saiu cedo da América do Sul, passou por grandes clubes, né? Teve a oportunidade de ser campeão na Juventus, passagem pelo Barcelona, né? Pelo Bayern. Um jogador que consolidou sua carreira na própria seleção chilena também, conquistando títulos, né? E subindo o patamar também da seleção do Chile.
ele, voltando à América do Sul, logicamente que vai olhar para os clubes que têm potencial financeiro seguro e também potencial de conquista de títulos. E ele olha para a América do Sul hoje e vê o Flamengo como esse clube, né? Então é interessante, isso é uma tacada, né, do Flamengo de buscar um substituto para Gerson, não nas características, mas para compor esse trio de meio campo, um meio campo mais forte. Ele tem o Isla aqui, né, que é o companheiro dele de seleção também, um jogador que pode, inclusive, ter dado boas referências aí para Vidal. É um jogador que chega ainda com idade para agregar muito no futebol brasileiro e no Flamengo, e é uma contratação realmente interessante para dar uma resposta a essa saída de Gerson, né? Mantém aí o patamar também técnico de uma equipe que já é muito forte. Antero, seria um grande reforço, hein, Antero? Seria. Eu gosto dele, eu gosto do Vidal. Ele às vezes é meio tem umas espoletas na cabeça aí. Você lembra de uma disputa de Copa América? Não foi ele que tinha batido um carro, teve uma confusão danada. Não sei se era na época do Sampaoli ainda, não é? E que disseram, não, deixa o menino aí, né, que ele é importante pra gente. É um jogador querido e também polêmico no próprio país dele. Mas, olha, jogador que de fato jogou na Alemanha 2 vezes, né? No Bayer Leverkusen e no Bayern, né? Jogou na Juventus, Inter de Milão, Barcelona. É só time ali, time top. Gosto do estilo dele, é um jogador importante, um meio-campista que marca, que aparece, que arma, que se apresenta. Não é um garoto, tem mais de 30, tem 34 anos, salvo engano, mas aqui no Brasil, ele tendo cabeça no lugar, percebendo o time em que ele se encontra, pode